Eu vou conversar agora com Jorge Eduardo Leal Medeiros, ele é professor da Escola Politécnica da USP, hoje ele está em Brasília. Professor, boa tarde, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Bom, professor, tudo indica aí, pelo menos essa hipótese é a que está ganhando mais força, que tenha sido mesmo uma pane seca. Professor, o senhor está me ouvindo? Acho que a gente teve um problema com o sinal do professor. Vamos tentar restabelecer. Professor, o senhor está me ouvindo? Agora estou me ouvindo, Cristiano. Está me ouvindo, sim, Cristiano. Então, professor, tudo está indicando que tenha sido pane seca, certo? A indicação toda é essa. A distância de voo estava correspondendo praticamente ao limite máximo da aeronave. A aeronave não pegou fogo quando caiu. Declarou problema de pane elétrica. Pane elétrica, simplesmente, se os motores param os geradores e, portanto, apaga a luz. De fato, se a pessoa declara pane seca, ele pode ser processado, tem uma multa muito grande por ter despachado uma aeronave com pouco combustível, enfim. Tem algumas coisas aí que vão ser elucidadas certamente para as gravações da Caixa Preta, principalmente as gravações de voz. Agora, professor, é uma negligência tão grave se realmente as caixas pretas comprovarem que foi falta de combustível, foi pane seca, é uma negligência tão grave por parte do piloto, lembrando aí que o piloto também era o dono da companhia aérea essa que só tinha uma única aeronave. Agora, é tão grave que esse é considerado crime? É grave, considerado crime, e em algumas situações, talvez como essa daí, o seguro pode não pagar a aeronave, ele pode se eximir do pagamento. Isso daqui quebra uma empresa. A informação que eu recebi é que essa aeronave pertence a um venezuelano representado na Bolívia por 2 coronéis aposentados, um dos quais estava voando a aeronave. Professor, pedi para o senhor continuar com a gente mais um pouquinho. Acredito que o senhor já tenha tido acesso a esse áudio que a gente vai mostrar agora, mas queria que o senhor ouvisse junto com a gente e junto com o nosso telespectador um trecho da gravação de áudio divulgado pelo jornal colombiano El Heraldo corrobora a hipótese de falta de combustível. Nele, um tripulante da companhia aérea Avianca diz ter acompanhado os momentos anteriores ao acidente pela conversa entre a torre de controle e o piloto da aeronave que levava a delegação da Chapecoense. Cuando íbamos por Nixo, nos mandaron a la espera de Río Negro porque había un Viva Colombia en emergencia por fuel leak. Entonces nos mandaron a la espera de Río Negro con 21.000 pies. Llegamos a la espera con 21.000 pies y cuando estábamos allá nos dijeron descenso a 19.000 pies. Nos quedamos con 19.000 pies y cuando estábamos con 19.000 pies, mientras el Viva Colombia iba aterrizando, este avión, el RJ-85, estaba por encima de nosotros. Ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo a la controladora, pues yo no me acuerdo el call center, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo y todo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proceder. Y él, procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vire izquierda rumbo, yo no sé qué, y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia, él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía problema de combustible. Informe el problema que tiene y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, ahora no lo tengo en contacto radar, Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, a la pista. O sea, así la voz desesperada y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos. Y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista. Y nosotros callados. Ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa.
Bom, professor, queria que o senhor comentasse um pouquinho esse áudio que a gente acabou de mostrar aqui para os nossos telespectadores. Agora, mais uma vez, realmente corrobora com essa hipótese de que eles estavam sem combustível mesmo. Eu fico imaginando, evidentemente, o desespero de quem estava dentro do avião, mas também esse rapaz que a gente acabou de mostrar o áudio aqui, vendo aquele avião passando, ouvindo esse trecho, né, do piloto com a torre, deve dar um desespero também para a pessoa que não pode fazer nada. Enfim, queria que o senhor comentasse um pouquinho esse áudio. Olha, o áudio confirma essencialmente a parte de falta de combustível. A pane elétrica total que ele declarou é resultado direto de uma parada do motor que para o gerador, portanto, você perde toda a energia elétrica e você não tem mais o que fazer, você vai começar a planar, o avião vai planar. E ele estava numa situação em que ele estava sobre Rio Negro, que eu saiba fica mais ou menos uns 1.800 metros, um pouquinho mais. Medellín fica a 1.500, mas entre os dois tem uma serra que tem 2.400 metros. Se você não tem altura suficiente para chegar lá em planeio, você vai cair nessa serra de fato, e foi o que aconteceu. Infelizmente foi o que aconteceu, e para mim está tudo indicando ter sido falha de abastecimento. A pessoa que planejou esse voo, arriscou que esse avião ia chegar. Ele podia ter um pouco antes verificado se dava para chegar ou não, e não viu que achava que ia dar, sem parar em Bogotá para reabastecer. O pouso em Bogotá, conforme nós falamos no programa de ontem, é um pouso que pode custar mais caro, você vai pagar taxa, vai pagar combustível. Se você está muito preocupado com o resultado, você vai querer eventualmente arriscar um pouco, o que é um crime de fato isso daqui. Mas, professor, não tem algum órgão que fiscalize isso, que fiscalize essa autonomia de voo? Olha, existe uma diferença grande entre o que nós chamamos de 121, que é a operação de voo regular, que é tipo TAM, tipo Gol, Azul, Avianca, etc., American Airlines, etc., e tem a operação de táxi aéreo, chamada 135. As exigências de 121, operação de voo regular, são muito fortes. E você tem que acompanhar, e você tem um acompanhamento muito estrito, e as companhias aéreas regulares têm muita consciência disso, e eles tomam isso muito a sério. No caso de táxi aéreo, já não é bem a mesma coisa, tanto que se você tiver problemas de pane seca, como nós falamos, falta de combustível, elas costumam acontecer muito mais em táxi aéreo, operações de charter, táxi aéreo, do que em operações de voos regulares. Então, você não tem um controle tão estrito, uma responsabilidade tão grande quando você está operando um voo regular, do que quando você está operando um voo charter, um voo de táxi aéreo. Existe uma conscientização. Ontem o Ivan Santana destacou que o Barcelona tem um avião próprio, mas quando ele precisa buscar um ou outro jogador, ele contrata pilotos e aviões da Suíça. E isso daqui ele está zelando pegando empresas que são de alto desempenho, alta segurança, de fato. Nós não temos como acompanhar, quer dizer, acho eu que não temos como acompanhar. Nós vimos mais recentemente um helicóptero que decolou alguns poucos anos atrás de Salvador para ir para um resort lá, e a pessoa que estava pilotando não tinha brevet, o brevet estava vencido, etc., etc. Morreram 5 pessoas. As pessoas parecem que estavam ligadas ao governador Sérgio Cabral. Mas, enfim, isso dá uma ideia clara de que nem sempre você pode, a agência, as autoridades podem controlar tudo. Existe uma parte que fica a encargo dos próprios operadores. Os operadores irregulares, aparentemente, têm uma responsabilidade muito maior, tanto que é raríssimo você ter uma pane seca com operação de voo regular. Um dos casos foi que aconteceu em 1970 e poucos, 80, um voo da Colômbia, do avião da Avianca, que chegou em Nova York, em 707, que deu pane seca, mas ele ficou meio envergonhado de pedir, de declarar pane, etc. Como esse caso daqui, ele fez 2 horas de espera. 2 horas de espera significam 8 minutos. 8 minutos na velocidade que ele estava significa 30 e poucos quilômetros, o que seria suficiente para ele chegar de onde ele fez essas obras até Medellín, se ele não tivesse feito essas obras.
Aparentemente foi uma responsabilidade, aparentemente.